Alô, alô, você, meu amigo e minha amiga que está comigo no canal Paulo Moretti News. Tudo bem? Boa tarde. Obrigado por estar conosco no nosso canal, que é de Xanxerê para o oeste de Santa Catarina, para o Brasil. Comigo a simpatia Aleluia. desse rapaz Perivaldo, Graças pastor da Igreja Avalanche, e não veio sozinho. Trouxe de mão dada aí o Fernando Schwalker, ele que é lá de Moçambique. Inicialmente, também veio falar do livro dele, Não Mate o Vencedor. Tudo bem, pastor? Obrigado por novamente estar vindo. Sempre é uma alegria tão grande quando você vem aqui, quando você se coloca, né, nas suas posições. E eu gosto muito de conversar contigo. Tenho uma parceria muito legal para a gente tentar melhorar sempre o mundo. Aleluia. Aleluia, né? A gente fica grato aí pela oportunidade aí, sempre o apoio e a cobertura de vocês, né? E a gente fica bem feliz. O privilégio é todo nosso. A todos aí, um dia abençoado. Então, trouxe junto contigo o Fernando. Me conta um pouquinho, o pastor Schalke, lá de Moçambique. É isso aí. Conte para nós, conversar com ele, falar um pouco com ele, lá a história de vida dele também. Ele está aqui, junto conosco. Muito obrigado ao apóstolo Perivaldo pela oportunidade de vir nesta cidade maravilhosa, bonita, gente abençoada e linda. E obrigado também pela oportunidade de participar deste podcast, né? E eu venho de Moçambique. Vou ter que falar um pouco de geografia. Moçambique é um país que está na África, lá na África do Sul, e um país muito bonito, banhado pelo Oceano Índico. Portanto, eu estou do lado do Oceano Índico, do continente africano, e vivo numa cidade chamada Maputo. Então, eu vim cá para participar de avivamento, e também temos um trabalho que estamos a desenvolver, que a Avalanche tem nos dado suporte em África. Então, estamos aqui trazendo este avivamento e momento de convívio, e também revisitar os nossos projetos Brasil e Moçambique através do Avalanche e através do apóstolo Perivaldo. Fernando e Perivaldo, Deus é oniponente, ou seja, está em todo lugar. Sim, né? Onipresente. É onipresente, e eu digo isso nesse sentido, tá? Que você está na África, você está no Brasil, está na Europa, Sim. Né? Cultivamos a mesma paixão, a mesma emoção, a mesma fé de um mundo melhor, não é mesmo, Fernando? É verdade. Deus, há um versículo em Salmos 24, para os leitores da Bíblia, que diz que do Senhor, referindo-se a Deus, é a terra e toda a sua plenitude. Significa que Deus, não existe nenhuma terra, nenhum país, geograficamente falando, onde Deus não tenha interesse de melhorar a vida das pessoas, de abençoar as pessoas, cuidar das pessoas. Então, da mesma forma que o apóstolo Perivaldo, Avalanche, tem se esforçado a partir daqui do Brasil para melhorar vidas, pelo impulso do Espírito Santo, é dessa forma que este interesse se leva para todas as nações, e em particular para a África e para Moçambique também. Então, é um Deus com o mesmo propósito de transformar vidas, abençoar pessoas e melhorar pessoas para que tenham uma vida melhor. Nada melhor, né, Perivaldo, de que você ter uma pessoa, né, na África, ou mesmo, né? Porque diz que todos nós viemos da África. Ele que dizer que não vem da África, vai olhar no DNA dele, que tá lá, meu irmão. Não, tá lá, não quer dizer porque a sua cor, isso aqui não interessa, não vem ao caso. Somos todos criados do mesmo ser, somos todos criados do mesmo lugar, né? E por isso nós devemos respeitar e principalmente amar uns aos outros. Verdade. Como é que tu fica com essa ligação? Porque tu teve na África, Tive lá. Foi Moçambique que teve também, né? Não? Eu tive em Gana e em Nigéria. Isso. A Nigéria. Aí nós fizemos escala na África do Sul. A África do Sul é 1 hora deles lá. Mas não chegou a conhecer o Fernando? Não, lá não. Eu já conheci ele antes. Não conhecia. Até ele me viu indo para a África lá e falou, mas como esse negão vem e não passa aqui? pertinho. Não dava. Ali do lado, né? Mas eu acho que essa interação é super importante, né, também, né? Até porque ele traz uma ideia diferente de mundo, verdade, tá? Mas é a aplicação no que a gente aplica sempre, né? Sim. E quando tu foi lá, eu me lembro que tu ficava tão entusiasmado com as pessoas, com
com a devoção, com a fé. Muito Você diz forte. que dos templos lá, inclusive, que você dizia, né? verdade. Enormes templos com um monte de gente, né? Adorando e gostando e tendo fé. Não, foi algo sobrenatural, que por isso que é bom a gente conhecer outras culturas, né? Outra Sim. cultura que a gente às vezes só ouve falar, Uhum. né? E nós vimos uns templos na África lá imponente, praticamente que vai dar 200 mil pessoas praticamente, maior do que o Maracanã, que sabe? E em termos um país, eles com menos recursos que o nosso, mas com a imponência, tá? E o povo buscando a Deus fortemente, aquilo me surpreendeu mesmo. Não era aquilo que eu esperava ver. Mas daí tu sai reanimado, tu sai com a chama bem forte, né? Isso mesmo, porque assim, ó, tem coisas que a gente só vai dar valor se vê. Uhum. Se vê. E a gente foi lá ver, né? Ver, eu falei, cara, sobrenatural. Se pode aqui na África, no Brasil também pode. O que tu tá vendo, que tu tá analisando sobre a religião? Talvez diferenças, talvez nem tantas diferenças, mas o que tu tá vendo aqui no Brasil, principalmente na Igreja Avalanche? A Igreja Avalanche é uma igreja que inspira as nações, com uma dinâmica de servir a Deus, com uma abertura de fé, que permite com que as pessoas que visitam Avalanche, vão para Avalanche, elas têm acesso, a vida está muito além da minha estagnância, das minhas dificuldades, é um lugar com uma visão que desperta a identidade, que desperta o destino, que permite às pessoas quererem. Vindo da África, quando estou no Avalanche, verdade que é difícil dizer que o brasileiro não sabe dançar, porque ele samba, e nós dançamos muito, mas pula-se muito. Mas a experiência é que tu vês a forma como a devoção, a partir da liderança, Sim, dos próprios crentes, e começas a ver as possibilidades, aquilo que Deus pode fazer. Então, é uma grande inspiração. E, por outro lado, a Avalanche, também pelo fato do visionário ter visitado a África, compreende a maior necessidade da África, que a maior necessidade da África, e em particular de Moçambique, não é distribuir um prato de arroz e feijão para as crianças, mas é trazer habilidades, conhecimento e habilitar as pessoas para que possam usar a matéria-prima existente em África e desenvolver as suas vidas, as comunidades. Essa visão holística que a Avalanche tem, de fato é desafiador e me coloca numa posição de dizer, uau, até que enfim nós teremos uma parceria intercontinental que vai produzir resultados tangíveis e duradouros, não é? Pelo fato de levar profissionais, levar pessoas com todo tipo de conhecimento para partilhar o conhecimento e despertar as habilidades que existem nas pessoas, porque Deus nos criou com todas essas possibilidades. Mas há quem, por conta de várias situações circunstanciais, pensa que não tem. Então, a Avalanche tem uma força de chegar e dizer, hey, levanta, veja lá o que tens e veja o que está em tua volta e viva o destino que Deus traçou para ti. Até por falar disso, o livro que estou a ler agora, que é o livro do apóstolo Perivaldo, é um livro que desperta um africano a pensar, olha, tem um vencedor dentro de mim, independentemente de primeiro, viver em pobreza. Segundo, ser rotulado por uma nação que não consegue, que não rompe, que não vence. Aí vê alguém e diz, olha, tem um vencedor aí. Desperta esse vencedor, sacode o pó, quebra essas narrativas limitantes e as crenças limitantes e você pode fazer alguma coisa. E eu posso te ajudar a ir nessa direção. Esse é o diferencial cativante que eu carrego como experiência a partir daqui do Avalanche e, em particular, desta cidade de Xanxeré. O importante de tudo que ele disse ali, se sintetizando, não pesque o peixe. Isso. Né? Ensine o cara a pescar e que ele se vire. Você pode pescar, você pode se virar,
você pode tirar. Talvez essa primeira pontapé, o primeiro entusiasmo, é o que o Perivaldo está fazendo e está ajudando. Eu entendi a colocação dele, por sinal, o rapazinho é inteligente. É inteligente, né? Ele fala bem, né? Ele fala bem, né? Já viajou mais de 30 países. Ele fala bem, né? Acho que o cara é um pouco... diferenciado. A gente tá indo, ele tá voltando, aí Não. ele tá com medo da mão. O cara não é dos fracos. Já Não, compensou. isso. Como ele viu a nossa região, né, que é muito produtiva, Sim. né, ele gostou muito como ele rota todo mundo assim. Então, o que aconteceu? Aí lá eles têm porco, né, suíno. Eles Claro. têm gado é um pouco mais escasso lá, que é mais caro. Certo. Mas eles têm frango, eles têm farinha de trigo. Eles têm... Então, nesse pensamento que a gente tá o italiano colocando em prática, o que ele pensa? A questão, eles têm um porco, mas ele não sabe fazer um salame. Entendi. Um torresmo. Entendi. Então, vai um pessoal nosso daqui para lá. Muito bom. Entendeu? Aí eles têm a farinha, mas não sabem fazer pão. Ensinar. Nós vamos ensinar para eles comercializar. Mas Além do evangelho, a gente vai comercializar. Aí o que porque também não adianta ter fé e ter tudo se você não dá as condições. Entendeu? E como você falou, Paulo, pessoas... nós não vamos dar só o peixe, nós vamos ensinar a pescar. Claro. Então, o que acontece? A gente reúne algumas pessoas e investe neles. Eles vão ser produtivos e haverá um crescimento também financeiro que eles precisam. Não é só você levar seus trabalhos, você vai levar conhecimento. Então, aí vai também, a gente estava falando com uns também que vão daqui, eles vão ensinar a mexer com ferro, que eles já têm lá, só que eles têm o bruto. Não tem, então nós vamos fazer isso para ter um crescimento lá em todas as áreas. Indiferente disso, o Fernando e Perivaldo, eu acho que as pessoas nascem também com um objetivo na vida. Tá? O objetivo é ajudar as pessoas. Porque o nosso mundo, por mais... viver no meu mundo, mas eu tenho que se doar em alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa por alguém. E eu acho que é bonito quando vocês abrem o coração, acham... Primeiro, que também entende das dificuldades. Porque a gente precisa entender das dificuldades. E das dificuldades, melhorar o mundo de cada um que pode se viver. Claro. Seja através da fé, com amor, é que se cria... Mas sabe, Paulo, o que Deus ama de vidas. Né, pastor? Deus ama, ele ama vidas. E Deus, quando você se propõe a ajudar vidas, ele vai te ajudar. É que a pessoa não sabe, elas falam, por não ter o conhecimento correto ali na palavra de Deus, elas pensam que Salomão, que foi o mais rico, eles pensam que ele pediu sabedoria a Deus para prosperar. Não foi. Ele pediu sabedoria para cuidar do povo. Para ele aprender a entrar, ele aprendeu a cuidar do povo. Então, quando Deus vê que você tem 2 peixinhos e 5 pães e você está disposto a alimentar a multidão, ele multiplica isso. É isso aí. Bom, e nesse sentido, o pastor Fernando, ele falou aí sobre Não Mate o Vencedor, é o livro que você está nos oportunizando. Está aí na frente, né? Isso livro. mesmo. Que se trata desse livro, pastor Perivaldo? O Fernando disse que está apaixonado pelo livro também, né? Ele leu, está relendo até. Assim, não vale a pena, sabe? Porque é o potencial que Deus colocou em nós, desde a criação. Ele colocou um potencial. Tanto que Gênesis 1:26 diz que nós somos imagem e semelhança de Deus. Só que muitas pessoas, por terem tido, às vezes, um passado com bastante dificuldade, né? Uma infância, adolescência e muitas palavras negativas que as pessoas mais criticam do que elogiam. Claro. Né? A gente sabe disso. E com isso, a pessoa cresce com aquela mentalidade, elas matam o vencedor dentro delas. Elas não acreditam que elas podem vencer em alguma área da vida. Né? E com isso, tem na Bíblia, Juízes 6, Gideão é um homem que Deus levantou, mas ele falava com ele mesmo. Deus falou com ele assim, Paulo: vai nessa tua força, homem valoroso, o Senhor é contigo. E ele, pela mentalidade que ele tinha de fracasso, de escassez, de matar, ele falou: Deus, olha, eu não posso ir porque assim, eu sou o mais pobre. E eu sou o menor. E Deus insistiu, falou com ele: vai na tua força, homem valoroso. Ele falou: olha, Deus, eu não tenho condição de ir, porque eu sou o menor. Ele sempre se diminuía assim mesmo. E Deus falou com ele que ele era ao contrário. Então, muita narrativa que colocaram
na nossa mente, a gente aceita aquilo como verdade, né? Dizem que uma mentira falada várias Às vezes, né? se transforma em verdade. Então a pessoa começa a matar ela mesmo. Ela começa a falar com a própria boca dela, mas dá tudo errado para mim, isso acontece comigo. E não é, porque ela começou a aceitar aquilo ali. Ela começou a ter uma narrativa que já tinham falado para ela, e ela começa a matar o vencedor dentro dela. Ela começa a falar mal dela. É como ela pegar uma faca, né, Paulo? E ela enfiar nela. Ela não faz isso, mas com as palavras, ela faz. Entendi. Que família terrível, olha que trabalho, né? Que cidade, né? Eles, Claro. né? Muitos falam mal de Xanxerê, uma cidade que acolheu ele, uma cidade. Não é? Então, por quê? Porque ela mata o vencedor. E com isso, ela se sente mal naquele ambiente e ela só vai fracassar. Uma coisa que eu vejo, viu, Fernando? Talvez você também tem visto nos teus pastoreios e tal, talvez na tua igreja, é trazer as pessoas para o púlpito para elas fazer um testemunho. Tá? E a gente vê assim, quando eu estive lá, até conversei com o Perivaldo, teve alguns casos que eu, inclusive, me emocionei, quase cheguei às lágrimas. Porque são pessoas que você não sabe, não conhece, mas a realidade foi muito cruel. Mas elas fazem o que o Perivaldo está dito, Isso. sabe? Né? Nada como um dia atrás do outro. Sim. Estando com pessoas que querem o melhor, porque também não adianta, né, Perivaldo e Fernando, né? Sim. Não adianta você estar no meio de ovelhas, somente ovelhas. Sim. Você tem que ter os leões para você estar do lado do leão. Tô certo ou errado? E até aqui, antes que Não. o pastor fale, né? Aí a nossa capa, como tá aí, né? Você vê que tem o leão, ele vê no espelho, ele se vê um gatinho. Um gatinho. E quantas pessoas, elas com potencial, com talento, elas se veem fracassadas, elas se veem impossibilitadas delas conquistar algo. Então, se ela não acredita nela, quem vai acreditar? É verdade, é verdade. Então, ela se diminui. Eu, como fui jogador de futebol, assim, ó, uma das coisas que é dita no vestiário é falar que você pode. Vamos, hoje vai dar. O time dos caras pode ser uma bala, pode estar, mas eu falo para você, você para mim, eu falo para mim, eu vou arrebentar hoje. Hoje, porque ele tá levantando o vencedor que está nele. Que se a pessoa, o cara vai entrar numa luta de boxe, ele fala, meu Deus, vou tomar tanto soco na cara. Já sai perdido. Não é? Você tem que entrar acreditando, como Davi fez com Golias. Ele falou, tu vem contra mim com espada e lança, eu vou em nome do Deus dos exércitos, a quem você tem afrontado de hoje mesmo. Ele não falou, meu Deus, você vai me matar, você é muito grande. Não. E as pessoas fazem isso, elas são um leão, seja no trabalho, na casa, no negócio, e elas se veem como um gatinho, porque elas foram treinadas desse jeito, mentalmente. A mente dela está tatuada, então ela não acredita que ela possa avançar. Muito bem explicado. Fernando também tem posição nesse sentido, Fernando? Eu penso que o que mais preocupa nós como líderes, como pastores, até surgir um instrumento como este, é a necessidade de quebrar os ciclos viciosos, as crenças limitantes nas pessoas. Porque em todo o mundo que eu já passei, as pessoas apontam, têm sempre um bom motivo para não acreditar nelas, para não avançar e para ficar na estagnância. Tem sempre um bom motivo. Se não é o governo, a cidade não é boa. Se não é a cidade, é porque não gostam de mim. O emprego que não é bom. É o emprego que não é bom. Casamento está ótimo. E aí eu falei, casei uma pessoa errada. Tem tudo isso. Bom, então, com isso, é importante que as pessoas quebrem essas narrativas, quebrem essas crenças limitantes e descubram qual é a narrativa de Deus para com elas. O que é que Deus diz a nosso respeito? Gênesis 1:27 está a dizer, Deus fez macho e fêmea. 28 diz que e os abençoou, os deu a autoridade para que eles possam prosperar. E ainda diz que para que sejam fecundos, encher a terra e dominar, subjugar a terra. Então, significa que ao ler este livro, Não Mata o Vencedor que há em Ti, uma das coisas que impulsiona, que ensina, que mostra, é lidar com as suas crenças limitantes. Eu venho de um país pobre, terceiro mundo, 16 anos de guerra, depois de 16 anos de guerra, uma paz, uma instabilidade, desemprego,
em todos os níveis, uma pobreza generalizada, impossível pensar que pode alguma coisa boa acontecer. Então, muita gente vive pensando, se eu sair do meu país, então vivem pensando em fugir do país. Você não nasceu para fugir, você nasceu para dominar onde você está. Você é um leão que deve rugir na selva. Se o leão decidir ir à cidade, não é o habitat da cidade. Deus não se enganou em você nascer ou em viver em Xanxeré ou em Moçambique. É por isso que o Não Mate o Vencedor que é em Ti é um livro pontual agora, não só para o Brasil, porque é uma realidade que se vive. Por conta das crenças limitantes, a África continua sendo empobrecida. A África é o continente mais rico que existe na face da Terra, rico em tudo, mas é o continente que vive uma pobreza extrema. E por conta dessas narrativas que foram moldando as nossas crenças, e isso foi cada vez mais, por exemplo, a narrativa de vamos dar cesta básica. Nós queremos quebrar a narrativa de cesta básica e dizer, olha, tem aí um grande empreendedor que precisa ser despertado para que não dependa de cesta básica. Então, essa visão que o apóstolo Perivaldo traz neste livro, eu recomendo para todo mundo. E o livro é didático, porque te faz ir a uma reflexão, pensar quais são as áreas que eu preciso lidar com elas, que ciclos eu preciso quebrar e quais são as decisões que eu devo tomar, o que é que eu começo a falar para mim mesmo. Mostre-me o que você fala e eu te direi quem tu serás daqui a 5 anos. Porque as palavras que nós falamos, elas transformam o nosso mundo. E isso são narrativas, tanto o que ouvimos dos outros, assim como aquilo que nós repetimos. Não está no meu controle o que as pessoas pensam de mim, o que as pessoas falam a meu respeito nas minhas costas, mas está no meu controle o que eu falo. É verdade, é verdade. Eu não posso me moldar de acordo com o achômetro, Sim. o acho que dos outros. Eu tenho que me moldar de acordo com a narrativa de Deus, a palavra de Deus. E eu confessar isso. Sou vencedor, sou abençoado, sou frutífero, sou próspero e tudo mais. Eu tenho que começar a moldar o meu linguajar em função daquilo que Deus declara, a fim de que este vencedor possa se manifestar. Uma coisa, já que o pastor Fernando está por aí, Perivaldo, vai ter alguma coisa especial? Vai ter um tipo de movimento? Conta para nós aí, então. Com certeza. Ontem teve, ele que ministrou o culto ontem, foi tremendo, poderoso mesmo. E hoje, às 19h30, hoje, na segunda-feira, que nós temos o culto Raízes, é o pastor Mauro que faz, mas hoje quem vai estar ministrando é o pastor Fernando Chauque. Ele vai contar também a história dele também e vai dar sequência na ministração de ontem também. Assim, ó, e com certeza ontem foi muito poderoso mesmo. E como o Leandro falou, sim, e assim, muita gente. Então hoje eu convido desde já você para não ficar de fora. Às 19h30 vai estar o nosso pastor Fernando Chauque, de Moçambique, África. Ele tem vindo aqui para abençoar vidas. E foi ontem muito poderoso, Paulo. E hoje ele vai arrematar com chave de ouro. Hoje ele vem com tudo. Muito bom, muito bom, muito bom. Gostei de ter vindo aqui, gostei de vocês terem falado, gostei inclusive de você falar onde encontra o livro. Onde é que encontra o livro? Lá na Avalanche. Hoje é R$49,90, Black Friday. Tá lá. Não, mas tem assim, ó, Paulo, não é porque Deus me iluminou, me deu essa graça, mas tem abençoado, ajudado muitas pessoas, como o pastor Fernando, ele falou, que quantos não matam o vencedor dentro dele. Tu vê, a pessoa às vezes injeta droga, ela tá matando ela. Não é só em palavras, né? Ela tá matando ela. Ela muitas vezes não precisa nem a pessoa falar mal dela, ela fala mal dela. Sem dúvida, né? Então, quando a pessoa entende que ela pode chegar onde ela quer, aí, meu querido. Bom, então eu quero agradecer novamente pelo alto vindo aqui. Você sabe que você pode vir a hora que você quiser. Você manda, né? Você manda.
Temos ainda o culto na quinta. Na quinta, não, temos amanhã, 6 da manhã. Amanhã, 6 da manhã. Amanhã, quem quer mais, faz mais. Às 6 da manhã. Amanhã, 6 da manhã, a gente lá a gente só faz 45 minutos, 50 minutos, motivacional. O pessoal tinha mais de 100 pessoas na quinta-feira passada. Muito. Aí tem quinta, a super quinta, sábado tem os jovens, AMU, né? 19h30 aí, nesse horário. Não, aí o jovem é 20 horas. 20 horas. E aos domingos, como aquela festa, e fiquei mais inspirado, porque eu vi aquela figura agora chegando ali, aí já fiquei mais parceiro. Esse é o famoso bolinha. Aí. Fernando, obrigado por ter vindo. Deus te ilumine nessa tua caminhada. Continue com essa luz que tu tem, sabe? Que a gente sabe, a gente conhece, a gente vê pelo menos que você é um cara iluminado. Continue explicando, continue questionando, continue ajudando, que eu acho que é uma caminhada muito bonita da sua também. Que nem a caminhada do pastor Perivaldo. Eu agradeço de coração a oportunidade de poder conhecer mais gente e estar falando para mais gente aqui, e é uma bênção para mim. E agradeço o apóstolo Perivaldo pelo seu coração, amor e dedicação, e muito obrigado. Estou muito satisfeito. E eu não tenho o livro ainda. Leva embora! Mas Por enquanto. Por enquanto, mas está aqui um livro que eu recomendo, e hoje às 19h30 no Avalanche estaremos lá. Vai ser um culto extraordinário e esperamos o mover de Deus naquele lugar, e eu não quero perder, eu quero estar lá, então estás convidado. Leva a sua família, leva seus amigos, leva pessoas que estão a precisar de mudar paradigmas e estejam neste culto de hoje à noite no Avalanche Church em Xanxeré. Deus abençoe. Sim. Assim, ó, então hoje ele vai orar por cura, ele vai lá para destravar caminho. E o que acontece? É só para você ter a informação. É na rua Coronel Passos Maia, 184, no centro de Xanxeré, Rua do Além, antigo Rancho Brasil. Né? O Bolinho não conhece, mas quem conhecia, então você está convidado. Deus te abençoe. É verdade. Obrigado, gente. Obrigado, Fernando. Obrigado. Tchau, gente.